Oi, pessoal. Meu nome é Analire Goin e eu vou estar conversando com vocês sobre a terceira maneira. É uma das minhas favoritas, né? Porque eu acho que sem aprendizado a gente não tem nada na vida, né? Então, essa terceira maneira a gente vai conversar um pouco sobre aprendizado, sobre os princípios da aprendizagem e experimentação. Eu diria que para a gente conseguir 50% de automação e 50% de colaboração, eu preciso bastante da terceira maneira. Eu acho que é imprescindível a gente ter a terceira maneira no DevOps. E eu vou falar um pouquinho sobre ferramentas, técnicas e o que a gente pode fazer na prática, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Também nesse módulo a gente vai abordar segurança e gestão de mudanças, e a gente vai falar um pouquinho sobre por que mudança para todos, enfim. A gente vai destrinchar aí esses capítulos aí da terceira maneira de DevOps juntos. A primeira coisa que a gente vai conversar é sobre a questão do nosso cérebro. Explicar como base, eu acho que todo mundo de TI devia fazer um pouquinho de psicologia, porque mudar é complicado, mesmo que sejam pequenas mudanças na nossa forma de trabalhar, né? Então, eu sinto, quanto mais times, quando mais a gente tem times que estão muito mais tempo juntos, que estão muito mais tempo trabalhando juntos, mais complicado é essa melhoria contínua, né? Muitas vezes eles falam, mas a gente não tem nada para mudar, enfim. Quando aquilo ali tá tranquilo, né? Então a gente costuma ter essa atitude de não querer mudar. E a gente vai falar um pouquinho por que isso. Então, isso faz com que a gente se sinta muito mais resiliente quando a gente está com times que não querem mudar ou que não querem fazer melhoria contínua, não entendem a importância do feedback contínuo. Vou falar um pouquinho sobre o aprendizado em si, a importância da gente ter uma cultura, uma segurança psicológica, a importância da gente ter um ambiente propício ao aprendizado, porque a gente sabe que sem esse ambiente propício a gente não consegue aprender, e a gente vai conversar um pouco sobre isso, esse científico. Falar um pouquinho sobre o profissional DevOps, o que o profissional DevOps tem que saber, né? A gente viu aí primeira, segunda maneira, terceira maneira, tem disciplinas onde a gente meio que descreve ou destrincha a engenharia de software. Então, o que realmente o profissional DevOps tem que saber? Porque, assim, é humanamente impossível a gente conhecer a fundo todas as disciplinas de DevOps, a primeira, a segunda, a terceira maneira, desenvolvimento, operação, segurança, gestão de mudanças, é muita informação. Então, é muito complicado a gente ter esse aprofundamento. A gente vai falar um pouquinho sobre o profissional DevOps, o que ele precisa saber, né? O que a gente poderia ter aí, esperar desse profissional DevOps. E falar um pouquinho sobre DevOps para todos. A questão da automação e colaboração ela é tão importante, a terceira maneira é tão importante que eu como auditora também, eu penso de que quando a gente tem uma evidência numa ferramenta ou automatização, ela é muito mais forte que uma evidência de documentação. Então, isso, sem sombra de dúvidas, para mim é importante. Eu vou falar um pouco sobre a importância da terceira maneira, eu puxo bem a sardinha para essa terceira maneira, porque eu acho que sem ela é uma espécie de sustentação para as outras maneiras, óbvio que todas são importantes, mas eu acho que é igual e importante a todas as outras duas. Muitas vezes eu vejo times lá rodando automatização, pipeline, e ninguém percebeu que poderia ter mudado uma coisinha ali para melhorar o lead time, o cycle time, a importância das métricas, enfim, a gente vai conversar um pouco sobre isso ao longo das aulas. E aí, falar um pouco sobre o que é a terceira, uma introdução do que é a terceira maneira mesmo, para a gente poder depois entrar a fundo em cada aula, sobre cada um dos itens mais importantes da terceira maneira. Vamos junto? Falar sobre o nosso cérebro. Gente, o nosso cérebro, ele é impressionante, né? Vocês veem aqui que tem uma partezinha do nosso cérebro, que é o reptiliano aqui, que ele é o nosso... por isso que ele é reptiliano, né? Que ele é a nossa primeira atitude, né? Então, quando a gente está com medo, quando a gente está com algum problema, quando a gente está, de certa forma, em alguma situação que nos põe em perigo, entra o cérebro reptiliano. Você vê que ali ele é bem um processadorzinho, né? Ele
O que significa isso? Que a gente não pensa, a gente age por instinto. Então, muitas vezes, quando o chefe da gente fala alguma coisa que a gente tem medo, a gente tem um emprego, a gente tem medo de perder o emprego, a gente meio que não raciocina, a gente não pensa. Então, a gente já toma aquela atitude, assim, com bastante para se defender. Então, aí tem gritaria, aí tem aquela coisa da gente não pensar nos fatos e dados, pensar só em se proteger. Enfim, a gente meio que tem isso muito latente, né? Então, o reptiliano, ele acha que a gente tende a ter essa primeira atitude sem pensar. Então, por isso que a questão da mudança nos faz muito reativos, né? O límbico, ele é das nossas emoções. Então, o límbico, você vê que ele é um pouquinho menor, né? Ele é como se fosse uma memória RAM. Mas ele tem a questão das nossas emoções. Então, a primeira coisa que a gente reage é aquela coisa rápida, depois vem a nossa inteligência, a nossa emoção, né? A flor da pele, né? E aí a gente tem toda essa questão de trabalhar a inteligência emocional, inteligência emocional na agilidade, enfim, tem vários itens importantes com respeito a isso. E por último, a gente tem o neocórtex, que ele é exatamente aquele onde que a gente deveria estar, aqueles 30 segundos, 60 segundos, para você não agir sem pensar, não agir no impulso. Por isso a tão importância a questão de fatos e dados, né? A gente parar antes de responder, espera 60 segundos, olha os fatos e dados. É muito comum a gente, quando alguém fala que teve um problema, que você teve um problema que você não gosta, né? De você não gostar daquilo e aí você já sair na defensiva. Por isso que é até importante a questão do entendimento e quando a gente fala de aprendizado, é você ter realmente essa preocupação em ter uma cultura justa, em ter fatos e dados, e não ter acusar pessoas, né? Isso faz com que o nosso reptiliano ele pule, né? Então é importante que a gente, como um profissional DevOps, a gente como um transformador DevOps, né? Assim, como profissional, a gente tem que entender que a gente tem, é nosso, é do ser humano ter essas atitudes. Então, se a gente conseguir trabalhar isso e tornar essas atividades de aprendizado, porque a gente está falando da gente, das nossas melhorias, dos nossos problemas, das nossas fraquezas. Então, realmente, às vezes desce quadrado, muitas vezes já desceu quadrado em várias retrospectivas que eu fiz, e eu precisei aprender, e eu precisei me aprofundar, e faz parte, né? Se você não tem aprendizado, você não cresce, mas faz parte você ter aquela sensação de que alguma coisa não foi boa, e você ser crítico com relação a isso. Então, e aí essa motivação vem para vocês entenderem quem reage, talvez, desta forma. E aí entenderem que isso é do ser humano. Então, faz parte da gente, como profissional DevOps, a gente saber disso e aí sim utilizar as técnicas corretas para fazer um pós-mortem, tomar cuidado com as palavras. A gente que é de tecnologia, a gente não aprende muito a lidar com o ser humano. Então, eu trago aqui essa reflexão para que vocês entendam o motivo da gente ter uma cultura justa, de um ambiente tranquilo para você poder ter aprendizado. Sem isso, gente, a gente não consegue aprender. A gente fica só reagindo. E aí, reagindo, 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 a gente não consegue achar a causa raiz dos problemas e a gente consegue melhorar. Se a gente não consegue ser verdadeiro, tá? Um outro item que eu quero reforçar com vocês é que isso faz com que a gente seja naturalmente avesso a mudanças. Então, assim, resumindo, o nosso cérebro, ele já a rapidez com que você processa é o teu reptiliano. Se você não parar para pensar, vai ser o reptiliano que vai chegar. Então, essa é a nossa natureza. Então, a gente tem que ir contra a nossa natureza. A gente tem que começar a pensar em fatos e dados e tornar isso um hábito na nossa vida. Essa questão de você ser crítico com você mesmo, você tentar mudar. No início, o aprendizado gera de conforto, sim. É sempre um desafio sair disso. Eu sei que eu passo por isso praticamente todos os dias, eu lido com vários times, eu tenho essa preocupação, e comigo mesmo, gera desconforto, eu toda hora estou me provocando a aprender coisas novas e diferentes, e você sabe que o seu cérebro vai criar 1000 razões para você não fazer a retrospectiva, não fazer uma pós-mortem. Cara, eu já resolvi, já foi, a gente já teve o sufoco. Cara, tem que parar,
tem que fazer uma pós-mortem, tem que olhar, apesar de eu não gostar muito desse nome, tem que olhar o fio da meada inteiro, ver onde a gente errou, tem que ter tranquilidade, fatos e dados para realmente melhorar e alcançar a causa raiz. Senão a gente vai passar por essa sensação de estar matando o leão por dia, incidente o tempo inteiro. Então, a terceira maneira é importante para que vocês possam perceber que a gente precisa alcançar a causa raiz, senão a gente vai ter aquele incidente o resto da vida e não é o que a gente quer. Mas, gente, eu garanto que a sensação, o prazer no final de você ter conseguido alcançar e melhorar a causa raiz e nunca mais ter aquele tipo de incidente, ou pelo menos por causa daquela causa, é muito bom. Não tem preço. Então, assim, reflita e mude. Isso é importante. Então, na hora que você estiver ali, numa situação de melhoria contínua, numa situação que você aconteceu, seja tolerante a falhas, entenda que você não é perfeito, que perfeição não existe e que a gente precisa aprender o tempo todo a melhorar. E sempre tem um espacinho para melhorar. Se vocês conseguirem sair dessa aula com esse pensamento, eu já estou feliz. Bom, por que a terceira maneira é tão importante, gente? Primeiro, a gente não gosta de correr riscos. Óbvio, a gente tem a nossa base da pirâmide, a nossa segurança financeira, a nossa segurança, o que a gente chama dos princípios básicos. Então, se a gente não tiver uma cultura justa, se a gente não tiver tudo pautado em fatos e dados, uma timeline, se a gente não tiver isso, a gente não vai correr o risco de perder o emprego. Então, a importância de um líder, de uma transformação DevOps, é que se a gente não tiver uma cultura justa, o seu time não vai correr o risco. Não vai perder o emprego, não adianta. Você tem que deixar a transparência, você tem que deixar as pessoas falarem. As pessoas não podem ter medo de correr risco de perder o emprego. Se você tiver isso, esquece. Você não vai conseguir aprender e o teu DevOps vai ficar estacado. No Statement of DevOps, e eu vou também colocar isso no ambiente virtual, no Statement of DevOps, ele tem várias empresas estagnadas ali durante anos num determinado nível de automação e colaboração. Por isso que eu falo a importância da melhoria contínua e a importância de você estar a todo tempo vendo o que eu posso automatizar mais, o que é importante, quais foram os incidentes que tiveram. Essa sensação é importante, mas aí, para isso, as pessoas têm que não ter a vontade de correr riscos, de poder dizer a verdade. Então, isso é importante. O feedback tem que ser contínuo, gente, tem que parar. Um pouco, e a gente vem com teoria de fluxos, teoria de restrições, que tem a ver com a primeira maneira do DevOps, né, que já foi visto. A gente precisa de um feedback contínuo. A gente precisa parar para refletir. O fluxo precisa de espaço para melhoria contínua. Muitas vezes a gente não esquece desse espaço. Aí já era. Aí quando a gente esquece desse espaço, já era. E aí a gente não consegue rodar, a gente não consegue melhorar, automatizar mais, melhorar mais essa colaboração, melhorar mais essa automação. Porque são esses feedbacks que fazem com que a gente seja proativo mais do que, proativo, preventivo, mais do que reativo. Muitas vezes a gente não olha a produção, a gente, desenvolvedor, não olha a produção para ver as nossas métricas, né? Em um determinado momento, a gente vai falar um pouco de IOPS ali na frente, mas em um determinado momento a máquina percebe que tem uma degradação, talvez após um deploy, então a gente precisa entender, olhar as métricas ali e se antever a um problema. Às vezes uma degradaçãozinha pequenininha, mas aquilo ali talvez um problema, uma melhoria que a gente tem que fazer. E se a gente não olhar isso para dar um feedback, não adianta. E uma frase que eu adoro, que é do Les, né, que eu aprendi com o Craig Lerman, que ele é um dos criadores do Les, né? Melhoria contínua até a perfeição. A gente precisa melhorar continuamente até a perfeição. Como a perfeição não existe, a gente vai ter sempre que melhorar. Não tem jeito, galera. É isso aí. Vamos correr atrás. E ok que a gente não é perfeito e a gente tem que aceitar muito isso. No início, eu tinha algumas coisas, porque eu sou muito certinha de fazer as coisas muito corretas, então no início eu tinha essa questão de achar que eu tinha que fazer perfeito pela primeira vez. E eu percebi que isso não é bom. A gente precisa entender que não é perfeito, senão a gente acaba não sendo bom, né? E aí,
Por isso que é importante a gente tem que sempre olhar e falar assim, o que poderia ter feito melhor? O que não saiu bem? Vamos olhar as métricas, vamos ver. Então, times, eles têm que ser críticos. E a gente tem que colocar isso de forma justa, transparente, sem correr riscos, enfim, com tudo isso. E não é fácil. Vamos falar um pouco do que eu falei do só se tem aprendizado quando a gente tem segurança psicológica. Gente, não tem jeito. Se você tem segurança psicológica baixa e você não tem responsabilidade nem motivação, você fica numa zona de apatia ali, né? Você vê aqui que você tá com a segurança psicológica baixa e a motivação baixa. Você não tem responsabilidade, ninguém te dá uma responsabilidade e você não pode falar. Então você fica ali tentando se esconder, você fica ali, ó, ninguém me acha, né? Fica numa zona de apatia que você, caramba, pra que eu tô indo trabalhar? Mas eu preciso da grana pro final do mês. Então você fica ali naquela zona de que você não se motiva para aprender uma coisa nova e ao mesmo tempo você não tem responsabilidade, você não pode sair dali, então você fica naquela zoninha ali de apatia. Ao mesmo tempo, quando você tem uma baixa segurança psicológica e você tem bastante responsabilidade, você fica na ansiedade, porque você sabe que tem coisa errada, mas você sabe que se você falar, você vai ser de alguma forma punido. Então você não consegue, você fica numa ansiedade, caramba, eu tenho que falar, mas se eu falar, você posso ser mandado embora, eu não posso falar. Então, assim, é uma zona ruim. Uma zona, toda vez que você tem uma segurança psicológica baixa, você tem uma zona ruim. Você vê que tanto faz de você ter motivação, muita motivação, responsabilidade, ou menos. Você ou fica na apatia, ou você fica na ansiedade. Então, é bem ruim você não ter uma segurança psicológica dentro da sua empresa para realizar qualquer coisa que seja. Ao mesmo tempo, você pode ter uma segurança psicológica maravilhosa, sua empresa não tem problema com relação a isso, e você não está motivado. Você não tem responsabilidade, você não está motivado, ninguém chegou e disse assim, olha, isso aqui é seu. Né? Você é responsável. Isso acontece muito com relação a testes, né, no desenvolvimento. Eu acho que o TDD é mais do que desenvolvimento orientado a testes, não é uma forma diferente de você programar os testes, você começar os testes primeiro, é você sentir que você é responsável por aquilo, pela qualidade do código. Não é o outro que vai testar lá na frente. Então, isso é importante, né? Ter essa responsabilidade. Se você não tem, você fica no conforto. Então, se você não tem essa responsabilidade de melhorar continuamente, de fazer, você fica naquela tua zona de conforto. A melhor situação é a zona de aprendizado. E aí, quando você tem a sua segurança psicológica para você mudar, para você aprender, e ao mesmo tempo você tem a sua responsabilidade. Cara, a qualidade é responsabilidade sua. Então, isso é importante para você, profissional de DevOps, porque você precisa fazer com que todo mundo que está com você ali, ou você precisa mostrar a importância de ser responsável pelo aquilo que você faz. E tem os valores ágeis ali, né? Tem a questão dos times ágeis, dos valores ágeis, de você ser responsável pela qualidade. Não é o outro que é responsável pela qualidade, é você. Então, essa questão da responsabilidade de você ter no Scrum, por exemplo, o momento de você dizer não dá, eu não vou conseguir fazer com qualidade ali, é muito importante. Então, esse é o ideal. Então, a gente tem que buscar isso, essa zona de aprendizado, aí sim você vai conseguir implantar a terceira maneira. Então, muitas vezes você tem muita coisa para fazer antes de implantar a terceira maneira, antes de começar uma terceira maneira. Mas eu digo que é melhor começar do zero do que não começar de nenhuma coisa, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre o profissional DevOps. Eu acho que o profissional DevOps ele tem uma característica muito importante, que eu chamo ele de E, ou a gente chama de M, né? Que é um M ao contrário. Eu acho que, assim, esse especialista, quando você tem uma coisa muito especialista, você é especialista em testes automatizados, eu sou especialista em isso, o profissional DevOps ele tem que ser alguém que tenha profundidade em alguns, por exemplo, a minha especialidade é desenvolvimento, é processo, a minha especialidade não foi infra, apesar de eu começar a minha carreira na infra, minha especialidade nunca foi operação. Eu tive que entender um pouco de operação para poder entender o DevOps, eu tive que me aprofundar em algumas coisas, mas ainda não sou especialista, eu sou especialista em outros itens, mas eu tenho expertise profunda em algumas coisas que eu gosto mais, que me interessam mais. E aí o profissional DevOps ele tem que ser isso.
Não dá, gente. Vocês viram a quantidade, a infinidade de ferramentas que você tem, a infinidade de opções de automação, a infinidade de expertise que você tem no DevOps. DevOps é uma junção de várias coisas boas, práticas boas. Tem desde de você ter uma expertise em processo, porque engenharia de software, que é muito pesado no DevOps, você não consegue fazer aquela integração de várias disciplinas, essa automação de várias disciplinas, se você não tem, e a gente vai falar um pouco sobre isso, uma base em engenharia de software, até conhecimento de ferramenta. Cada hora é uma ferramenta nova. Não tem como a gente conhecer tudo, todas as nuances, todas as... Então, o que a gente espera de um profissional DevOps? Ele não pode ser só ali, só o especialista, só aquilo que só vê ali. Ele tem que ter uma especialidade, ele tem que ter tem que ser generalista, ele tem que ter trabalhado em várias áreas, ele tem que entender como é que é. Por isso é tão importante vocês entenderem a primeira, a segunda e a terceira maneira. Vocês têm que entender basicamente tudo. Entender, falar sobre, conversar sobre. E aí, óbvio, que cada um vai ter a sua especialidade. Vocês viram que é importante cada um ter a sua especialidade. Você vai gostar de mais uma coisa e gostar de outra. Só que você precisa ter o conhecimento das três maneiras. O que é importante nas três maneiras e o que você precisa ter num time multidisciplinar. Eu digo que esse time DevOps é um time multidisciplinar. E aí você vai com as suas duas expertises, né? Você vai tentando explorar, você acaba explorando aquela área e você começa a ter expertise numa área. Então, eu gosto muito desse perfil em E e M. Eu acho que o profissional de DevOps ele tem que ser isso, ele tem que conhecer, ter experiência, ter atuado. DevOps é isso, né? Junção, colaboração. Então, você tem que estar juntando todo mundo num determinado momento. E aí, você precisa ter essa colaboração, para você conseguir colaborar. Então, essa experiência, essa questão de saber se comunicar, não dá, gente. Não é só um técnico. Você não tem que aprofundar só um técnico. Um pouco ali de conhecimento de psicologia. Eu aprendi andragogia, eu aprendi um pouco de psicologia. Óbvio que eu não sou nenhuma expertise, mas eu tive que ter um pouco de experiência nessas áreas para poder lidar com essa transformação. O porquê que as pessoas não gostam de aprender. E aí eu comecei a entender e sentir mais empatia sobre eles. Então é importante a gente ter esse generalista. Não adianta a gente só implantar uma ferramenta. A gente precisa ter um processo por trás. Então, isso eu acho que vai para o profissional DevOps, eu acho que é importante. Uma outra coisa que eu acho importante vocês colocarem é que a gente vai sempre aprender. Isso não tem jeito. A gente, nessa área de tecnologia, o aprendizado contínuo é mais do que uma obrigação. Então, toda hora é o que eu falei antes. Você tem algo a aprender, alguma coisa nova, então você precisa ter esse aprendizado contínuo. E ele é importantíssimo para a gente continuar, principalmente o DevOps, né? Então, a toda hora, eu tenho muito essa questão da segurança, né? Não só tive que aprender o Sonar, mas eu tive que aprender várias outras ferramentas, Vagrant, porque são ferramentas ArcUnit, que são ferramentas que estão vendo também a questão da segurança, a questão dos padrões arquiteturais, que era uma coisa que era bem complicada da gente olhar e ver se está todo mundo seguindo. Então, eu acho que isso é a vida, você estar aprendendo o tempo todo e às vezes reaprender. E a gente não perde o que a gente aprendeu. E isso é importante, a gente ter essa capacidade de aprender. Dar friozinho na barriga é complicado, mas é importante, tá bom? Aí vale uma reflexão aqui, né? O que essas organizações exponenciais aqui, que saiu ali no Brands, agora de 2019, 20, o que elas têm em comum? Microsoft, Google, Apple, Amazon, Facebook, né? Você vê que são várias empresas que tem bastante a tecnologia na veia ali, né? O que essas empresas têm de diferencial? Cara, organizações exponenciais são aquelas que mais aprendem. Você vê que o Facebook toda hora tem alguma coisinha, você vê que toda hora tem alguma coisa. Então, a importância dessas organizações exponenciais é impressionante. Do aprendizado. Elas aprendem, elas têm o feedback ali na veia ali. Você vê que a própria Amazon, ela tem essa resiliência, essa importância que ela dá, né, no aprendizado. E eu acho que isso vale como um chamariz aí pra gente entender que sem aprendizado a gente não consegue seguir em frente, né? Eu vejo muitas startups no início, né, que a gente depende muito de pessoas
com essa coisa de apagar incêndio e não aprender lá na frente. Então, isso é um problema. Então, esse tempo, esse fluxo, ele precisa ter folga. Isso vale um aprendizado aí para vocês que vão ser líderes, você que vão ser líderes de transformação, líderes de DevOps. Se não tiver folga para melhoria contínua, a coisa vai estagnar. E aí vocês não vão ser organizações que aprendem e não vão chegar a ser exponenciais. Então, isso é bem importante. Agora eu vou entrar no assunto de DevOps é para todos, né? A questão da importância do desenvolvimento, operações e auditoria, sim. Essa figurinha é bem conhecida, né? Pela questão de estabilidade, desenvolvimento, e aí a gente tem várias siglas, né? IOPS, DevSecOps, mas na verdade, DevOps é tudo, é para todo mundo. Eu até tenho algumas linhas que dizem que não gostam de DevSecOps, que DevOps é tudo, que não gostam do IOPS, que DevOps é tudo. Eu sou... Para mim, tanto faz o que você chamar. Mas o que é importante é você entender de que é para todos. Então, inclusive, eu que sou auditora, eu sou a favor de auditar empresas que têm ferramentas. Eu acho super importante a ferramenta. A automação é muito importante porque ela está ali, é fidedigna, você não tem como mexer. A automação, ela é o que a gente chama de lean thinking, né? Você evita o desperdício. Automações, tarefas repetitivas feitas por uma pessoa manual, ela é muito uma pessoa que não é um ser humano, né? É algo que é alvo de muito mais problemas do que quando você automatiza. E eu acho que as pessoas, elas têm que ter decisão, elas não vão fazer as tarefas repetidas, elas vão fazer coisas que a máquina não faz, né? Que é tomar decisões, que é o analisar. A gente vai falar um pouco de IOPS, e aí eu vou falar um pouco sobre a minha percepção de inteligência artificial. A gente tem um grupo aí na Norma que a gente estuda isso, de quanto é ético essa inteligência artificial em várias áreas, né, de saúde, etc. Mas a gente vai falar isso mais na frente. Então, sim, a gente quer garantir qualidade e auditoria, quando a gente vê que aquela coisa está amarradinha, que está automatizada, não precisa de documento, gente, não faz sentido. E a gente vai explorar um pouco isso, na engenharia de software, quanto o DevOps é importante na segurança e na gestão de mudanças. E aí vem aquela coisa, né, que a gente pergunta assim, como é que faz? Agora tem que ter uma GMUD, né? Sempre vai ter uma GMUD ou não? Pelo contrário. Quando as empresas têm tudo, a pipeline contínua, com todos os steps, com testes automatizados, com uma verificação daqueles testes automatizados, eu também acho, gente, que só você dizer que fez lá 100% dos testes automatizados não quer dizer que aquilo ali teve uma cobertura, né? A gente sabe que desenvolve, a gente sabe que aquilo ali pode ser fake, tudo pode ser fake, né? Então, a gente sabe que, muitas vezes, aquele percentual do sonar, ele não necessariamente quer dizer, não necessariamente você automatizou aquilo que são mais importantes, aquelas features mais importantes. A gente não sabe disso, é um percentual. Então, o que vale é a cultura. E vale é a gente ver que se aquele defeito saiu para a produção ou para o time de teste, se você tiver auditoria, quer que seja, a gente volte para automatizar. Então, essa volta, esse feedback, esse aprendizado, a gente não pode deixar de fazer, para você ter confiança. Então, a primeira vez você vai ter que preencher um GMUD, a segunda vez você já não tem que preencher mais, porque você já está fazendo esse feedback, você está fazendo essa volta, e aí você vai tranquilizando, criando confiança em todos de que aquilo ali funciona. Então, as evidências são em ferramentas, o compliance ele existe em ferramentas e pode ser feito em ferramentas, e você pode ter security by design e by default desde o início. Eu vou falar um pouquinho como que você pode fazer isso e trazer a preocupação de segurança para o PO, a conscientização logo no início nas histórias. E SOX, o que é que seja, é para todos. E DevOps facilita sim e muito. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso nas aulas. Olhando essa figura, vocês podem entender que DevOps é engenharia de software, cara. Como é possível você juntar tantas ferramentas, implantar, sem entender o porquê que você está implantando cada ferramenta? É importantíssimo você entender o porquê. Por que a gente precisa da integração contínua? Porque quando você integra, o desenvolvedor faz a integração contínua no seu ambiente, digamos assim, no seu ambiente de desenvolvimento, no seu ambiente local, ele pode ter problemas, pode ter coisas, bibliotecas ali que não estão no ambiente virtual, não estão na nuvem. Então, é importantíssimo que a gente entenda o porquê que a gente tem uma integração contínua. A importância dos testes automatizados, não adianta a gente codificar testes automatizados que não tenha. Eu sei que no DevOps a gente fala de 100% de testes automatizados, eu sei que a gente fala de um percentual que é a pirâmide de testes,
Mas a gente precisa entender o porquê, até para sair dessa pirâmide de teste em alguns casos. Eu tive casos de projetos que eles tinham mais importância na camada de serviços do que na unidade. Então, a gente implantou 100% de testes automatizados na camada de serviço. A gente não tinha testes unitários para todos, até porque não eram acessados, não era um sistema de informação. Então, essas coisas a gente tem que entender o porquê para poder adaptar e mudar. Então, se vocês entenderem que DevOps é processo, é arquitetura, é o que a gente chama de arquitetura de aplicação, né? Você ter essa percepção de que é um processo por trás, só que é automatizado, você vai conseguir integrar essas 50 mil ferramentas. E ter esse nível de qualidade, né? Você precisa ter essa preocupação com gestão da qualidade. Qual a minha preocupação mínima de qualidade? É o Sonar. Na hora que você começa a olhar os codes MELs do Sonar, então, você precisa ter uma metodologia, não tem jeito. Você precisa ter essa orquestração. Quando você fala que você precisa de um sistema de gerência de configuração, um controle de versionamento de cabo a rabo único, quando você diz que métrica se irradia para todos, você precisa de um único lugar onde as pessoas saibam o que está acontecendo. E se é bom ou ruim. Isso é importantíssimo. Então, por isso que eu falo, não adianta a gente instalar um monte de ferramenta ali e não saber o que vai fazer por isso. Não tem um processo por trás, não tem uma política de commit, não tem um critério de dano, um critério de ready. Então, a gente tem que amarrar essas coisas. E aí, se a gente não entende o porquê, o que a ferramenta substitui do que era feito manual, o que a ferramenta ela trabalha da engenharia de software, a gente não consegue seguir no DevOps. Então, por isso a tão importância de entender o que é um desenho de uma solução, o que é gerenciamento de projetos, como é que você vai definir os seus pacotes, se você vai usar como é que vai ser a sua estratégia de branching, seu time tem capacidade de botar direto no trunk, ou você vai ter que criar uma branch. Todas essas discussões, elas são discussões importantes, porque depende do time, depende do que você está fazendo. Depende se você, que tipo de ambiente você tem, se você tem possibilidade de ter um ambiente staging ou não. Você vê que são várias coisas que você precisa entender. Então, se você não tem a base da engenharia de software, você não consegue seguir. Então, essa é a importância que eu acho que você, quando você tem a questão da engenharia de software na veia, entender o motivo de cada ferramenta, por isso que a gente fala da questão do processo, da metodologia, da importância, você consegue implantar DevOps muito mais tranquilo. Porque aí você começa a encaixar as pecinhas. Não, isso aqui é gestão da qualidade, isso aqui é engenharia, isso aqui eu já estou trabalhando um pouco a inovação. Você tem muitas gestões híbridas, não necessariamente você precisa implantar Scrum para tudo. Então, esse tipo de pensamento crítico, que aquele especialista em M ou E, que o certo é E, né? A gente coloca a importância de você ter essa ideia general. Para que serve um Artifactory? Não necessariamente você precisa conhecer, ou programar, ou configurar, ou entender profundamente, porque isso vai ter alguém do seu time que consegue fazer. Você não precisa saber como definir um container, ou configurar um container. Você precisa saber aquilo que você é especialista, aquilo que você quer, mas você precisa saber para que serve o container. Né? Para que a gente usa uma virtualização? Por que a importância de uma virtualização? Por que a importância de uma inspeção de código? E aí você pode refletir e colocar uma ferramenta ali para substituir. Se você não tiver isso, você não consegue. Porque você não entende a magnitude. Então, isso vem trazer para vocês essa importância. Isso aqui é uma outra forma de você ver engenharia de software, né? Que é desde a gestão, desde que o cara programa lá, a metodologia da gestão de projetos que a gente possa falar, né? Ou gestão ágil, enfim, como vocês quiserem saber. Até a definição se você vai ter um ambiente de desenvolvimento, se vai ter um ambiente de produção. Tudo bem, infraestrutura as a services, você vai lá, cria rapidinho, a gente vai ver aqui que no Azure Services é bem tranquilo você criar, já tem lá um monte de coisa já pré-pronta. Mas, como é que vai ser essa estrutura? A gente vai ter um ambiente de desenvolvimento, a gente vai ter um ambiente de testes, o cara vai ter um ambiente de desenvolvimento na própria máquina, não vai ter algumas decisões que não tem jeito, a gente tem que tomar. A gente tem que saber o que fazer. Né? O que é cobertura de testes automatizados, se a gente vai ter ou não, até porque, muitas vezes, o Quality Gate, aquela cobertura, eu já tive várias discussões daquela cobertura, até porque, dependendo do projeto, a gente não vai ter necessidade de ter tanta automação, então essas conversas a gente precisa ter, dessas adaptações. Então é um processo, no final é um processo que a gente tem que ficar ali tendo um mínimo e ter essas conversas com o time
e ter essa segurança, essa engenharia de software na veia. E aí, gente, essas são algumas preocupações que vocês têm que ter do profissional de DevOps, né, do aprendizado, que é você planejar a melhor solução, você implementar ferramentas, você treinar na cultura, porque DevOps é uma cultura, essa questão do aprendizado, da automação, no uso das ferramentas, óbvio que você tem 50% de colaboração, 50% de automação, arquitetura voltada para como é que você vai ver essas ferramentas, e sempre ter um projetinho piloto. Eu falo, e aí às vezes as pessoas falam assim, mas bota no mais importante. Não, foge do mais importante. Foca naquele que você pode errar, naquilo que te dê uma cultura boa de aprendizado. Talvez um softwarezinho ali, uma inovação, faz um spin-off, tenta ali trabalhar naquele... Porque você vai errar. Totalmente normal, você vai errar. E aí depois, quando aquilo estiver dando frutos, se você estiver dando transparência, verdade, aí você passa para a empresa inteira. Vai aos poucos, né? Baby steps. E aí você adequa o processo e a diferença é que não é um processo no Visage, é um processo automatizado, é um fluxo em ferramentas, é passos. Vai ser o Jenkins orquestrador, onde ele vai startar várias coisas, ou não vai ser, ou vai ser o Azure DevOps, o que você vai usar como orquestrador. Mas vai ter um orquestrador ali que vai estar chamando em vários lugares, uma batch, enfim, que vai estar automatizando essa parte toda. Tá bom? Bom, vamos ali falar da importância da terceira maneira. Aí eu gosto dessa figura, é um pouquinho diferente. A gente elaborou até para um dos livros que a gente está colocando ali, que é o do Azure DevOps. A gente tem a diferença, a gente tem pessoas, né? Sempre em qualquer maneira você tem pessoas, processos, ferramentas e a cultura. Se você não tiver a cultura, você pode ter qualquer tipo de processo, qualquer tipo de pessoa e qualquer ferramenta que não vai dar. E a gente vê aí que teve muita questão do ágil a cultura, né? Exatamente por causa disso. Ele tem que estar no sangue. E quanto mais você automatizar, mais ele vai ficar rapidamente na cultura, porque você vai comitar, vai dar problema, ele vai ter que resolver, senão ele não trabalha. Então ele vai ter que buscar entender. Então, a primeira maneira é acelerar o fluxo da esquerda para a direita. A gente está falando de metodologia, de Scrum, a gente está falando de pipeline, a gente está falando desse tipo de coisa. A segunda maneira é rápido feedback, né? Você está falando da entrega contínua, você está falando da integração, entrega e implantação contínua, você está falando de um rápido feedback, né? De trazer a segurança para perto, né? Você está falando de várias coisas. E a terceira maneira, que eu gosto disso, né, que é feedback o tempo todo. E aí você tem que estar... Se você não tem essa cultura de confiança, essa cultura de aprendizado, aquilo vai estagnar. Então você vai parar de fazer a primeira e a segunda maneira porque você não está aprendendo, você não vai conseguir mais acelerar. Seja da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Você vai estar ali o tempo todo... fazendo aquilo que é possível fazer no momento que dá para fazer e quando dá. E assim, sinceramente, se você não tivesse prazo, esse tempo, nunca dá tempo. Nunca dá tempo para melhoria contínua. Então, essa melhoria contínua tem que fazer parte do seu fluxo, tá? Aí vamos falar um pouquinho o que a gente faz nessa terceira maneira, que a gente consegue fazer esse feedback bem rapidinho de Dev com Ops, né? Muitas vezes você começa a injetar falhas em produção, acho que para você ter essa questão de preventivo, né? A gente fala um pouco dos macacos, símios, né, da Amazon. Você começa a injeção de falhas em produção para você aumentar a sua resiliência. Cara, vamos aprender, vamos realmente desplugar um servidor, vamos degradar um servidor, vamos ver se estão sendo usados todos os servidores, né? A gente tem essa preocupação em melhorar não só localmente, mas o todo. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente dissemina o conhecimento? Como é que a gente aprende a evoluir com os erros? Como é que a gente faz uma cultura justa e segura? Como é que a gente melhora o trabalho diário? Como é que a gente faz a nossa blitz de melhoria contínua? Como é que a gente difunde o conhecimento? Quer dizer, tudo isso é aprendizado. A reunião pós-mortem, que a gente fala um pouquinho da reunião pós-mortem sem culpa, né? E os dias de jogos para encerrar falhas, né? A gente planeja um dia de jogo, que é para a gente ver se vai ter falhas ali, a gente vai planejar uma falha, a gente vai avisar os stakeholders, a gente vai comunicar, a gente vai falar direitinho. Então, tudo isso faz com que a gente crie resiliência e aprenda que a gente não é perfeito. Por isso que eu gosto dessa terceira maneira.
E aí ele te permite correr riscos, você precisa correr riscos. Então, quando a gente planeja uma falha, a gente está planejando correr riscos, né? A gente está falando assim, cara, a gente sabe da nossa falha. E é engraçado que a gente faz esse planejamento de jogos para times ou para coisas que a gente já sabe que a gente tem falha. Até para a gente testar e mostrar com fatos e dados, ou a gente pensa que tem falhas, de que aquilo tem uma falha. Então, a gente precisa aprender e evoluir com os nossos erros. Isso é uma coisa que me encanta, porque faz com que a gente perceba que a gente não é perfeito e ok a gente não ser perfeito, desde que a gente aprenda com as imperfeições, com os erros, a gente aprenda a registrar, a importância do registro dos problemas, dos fatos e dados, para a gente, porque a gente é um ser humano, a gente precisa do fato, né, dos dados. E aí isso faz com que a gente se sinta muito mais tranquilo e entender que todos nós erramos. Bom, então, dada essa introdução, nas próximas aulas a gente vai falar sobre Macacos do Exército Simiano, da Netflix. A gente vai falar um pouco sobre reunião pós-mortem, né, de como você aprender com a reunião. A gente vai usar até o concept board ali, que é legal, né, para você fazer nesses tempos. É importante você fazer essas reuniões pós-mortem, seja de forma remota ou não. A gente fala de dias de jogos e falar um pouquinho sobre descobertas. Te vejo na aula que vem. Tchau, tchau.